Bom, vamos lá, então. Vou começar a transmitir a tela de novo. Então, como vender mais e melhor? O que o cliente realmente compra? As pessoas, elas não compram produtos. As pessoas, elas compram soluções para os problemas delas. A transformação que o produto vai causar na vida delas. Então, assim, ó, vamos colocar assim, eu vou comprar uma bolsa. Eu não vou lá comprar a bolsa por uma bolsa. Tem gente que é compulsiva que compra sem precisar, mas assim, a transformação que a bolsa vai causar na vida da pessoa, ela vai deixar de ter que carregar as coisas dela na mão, ela vai deixar de ter que. Ela vai ter um objeto, um acessório mais bonito para ela se apresentar, né? A pessoa vai pintar a unha, ela não vai pintar a unha, ela vai ficar mais bonita, ela vai ficar uma pessoa mais atraente. A pessoa vai comprar um sapato. Ela não vai comprar simplesmente um sapato, ela vai comprar algo que vai proteger os pés dela, que vai deixá-la mais elegante, que vai deixá-la mais confortável, e assim sucessivamente. Né? A pessoa vai comprar, vamos colocar aí um remédio. Ela não vai comprar o remédio em si, ela vai comprar a cura para a doença dela. Então, a gente tem que entender, primeiramente, quando a gente está falando de vendas, quando a gente está pensando em vender alguma coisa para alguém, nós temos que entender que a pessoa que vai comprar os nossos produtos ou nossos serviços, eles não estão comprando um produto, e sim eles estão comprando uma solução para o problema que eles têm, uma solução para uma transformação na vida deles. Então, assim, no nosso caso, quando a gente vai vender os nossos produtos, nós não estamos vendendo, como eu sempre digo, simplesmente um batom. Nós estamos vendendo uma autoestima, nós estamos vendendo uma pele mais bonita, nós estamos vendendo uma saúde da pele. É isso que nós estamos vendendo. Então, quando a gente vai conversar com as nossas clientes, muitas vezes, e na maioria das vezes, elas não viram que elas têm esse problema, elas não entenderam que elas têm essa necessidade. E aí cabe a nós causarmos sensações para que elas verifiquem que aquele problema existe, que ela precisa se resolver aquele problema e que os nossos produtos vão resolver o problema dela. Então, assim, só para simplificar, a pessoa não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou comprar um produto da Mary Kay, a não ser que ela já seja uma usuária do produto. E aí, de repente, ela sabe que a base dela está acabando, ela sabe que o gel de limpeza dela está acabando, e ela vai pedir o gel de limpeza. Mas, quando nós vamos fazer novos clientes, a pessoa não vai acordar e falar assim, hoje eu vou comprar um gel de limpeza, um microdermabrasão, e vou comprar... Ela nem sabe o que é isso. Então, quando a gente vai comprar, vender para os nossos clientes, a gente tem que ter sempre em mente que nós temos que causar a elas o desejo. Nós temos que demonstrar a ela que ela tem um problema e que o nosso produto vai resolver o problema dela. Então, quando você for conversar, quando você for fazer uma venda, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente ouvir a sua cliente e fazer perguntas. A gente tem um ditado que fala assim, quem pergunta, manda na conversa. Por quê? Quem pergunta, domina. Por quê? Porque quando você pergunta, a pessoa vai dando indícios do que está incomodando nela. Ela vai demonstrando algumas coisas. E aí você consegue atendê-la de uma melhor forma. Então, se eu vou atender uma pessoa, eu não vou chegar nela e vou falar assim, olha, você está com uma ruga aqui, você está com um melasma aqui. Não é isso, não é esse o meu papel. O meu papel é, primeiro, ouvir a cliente. Existe alguma coisa que te incomoda hoje na sua pele? Existe alguma coisa que você gostaria de melhorar na sua pele? Que, de repente, eu estou vendo uma ruga que ela não vê. E aí não compete a mim mostrar um problema grande nela.
automaticamente, o que isso significa? Eu vou mostrar para ela que eu estou ouvindo ela, e aí, durante a conversa, aí sim eu vou colocar que, de repente, ela tem alguma linha de expressão que esteja incomodando ela, né? Eu nunca vou olhar e falar assim, olha, você tem uma linha de expressão bem aqui, ó, que o nosso produto vai te tratar. Não, você vai simplesmente levar ela a entender que ela tem um problema. Você vai conduzir ela para isso. Mas para a gente poder fazer isso, nós precisamos conhecer nossos produtos. Porque se eu não conheço o meu produto, eu não sei o que eu vou indicar para minha cliente. Se eu não conheço o produto, eu não consigo ter uma clareza na hora de conversar com a cliente. E se eu não consigo ter clareza na hora de conversar com a cliente, eu não vou conseguir deixá-la confortável o suficiente para comprar de mim, seguro o suficiente para comprar de mim. Então, é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que demonstrar como os nossos produtos vão resolver o problema que a pessoa nos apresentou. A gente sempre vai resolver um problema que ela nos apresente, por mais que nós levamos ela a descobrir esse problema. Então, a gente vai, às vezes, conduzir ela de uma forma que ela vai descobrir o problema que ela tem, para daí a gente conseguir resolver esse problema. Porque, às vezes, ela não vai saber que ela tem, mas a gente vai demonstrar para ela que ela tem. E, gente, quando eu falo demonstrar, não é inventar problema para clientes, não, só para vender produto. Isso não fideliza cliente. Se a gente começa a inventar coisas só para vender produto, uma hora ou outra a gente perde o cliente. Entendeu? Então, assim, qual que é o nosso maior erro na hora de fazer uma venda? O nosso maior erro é vender para nós mesmos. O que acontece? A gente oferece, às vezes, um produto pensando em nós e não em ouvir a cliente. Então, assim, às vezes, né? E eu não estou falando que acontece com ninguém ninguém em específico que está nessa sala, mas assim, às vezes a gente vai atender uma pessoa e a gente vai na ânsia de querer fazer o nosso negócio dar certo, a gente está fazendo com que a gente pense somente no nosso lucro. E se a gente pensar somente no nosso lucro, isso não vai ser uma coisa saudável. Não vai acontecer de uma forma saudável. Então, o que acontece? A gente precisa ter em mente que nós precisamos ouvir a nossa cliente e não o que nós achamos que ela está precisando. Muitas vezes a gente tem medo de passar os valores dos nossos produtos, porque às vezes a gente acha assim, ai, a fulana ali é tão, né, ela tem um carguinho, não menosprezando, mas eu acho que ela não vai ter condição de passar, de pagar o nosso produto. Então, eu tenho medo de passar. E aí, quando eu tenho medo de passar, o cliente sente. Quando eu mostro para ele que o valor que nosso produto tem é um valor justo, ele vai entender que o valor é justo. E talvez ele não possa comprar naquele momento, mas ela vai pensar, ela vai continuar querendo aquele produto. E aí ela vai dar um jeito de comprar. Se a gente fizer um bom trabalho, ela pode não comprar naquele momento, mas ela vai voltar para comprar. O problema é que nós não fazemos um bom trabalho antes, porque a gente acaba não tendo, não tirando a disponibilidade de ouvir a pessoa. Então, o que a gente precisa é sempre dar prioridade para o que a cliente quer. A gente precisa mostrar para a cliente, a gente precisa conduzir a cliente de uma forma que ela veja os problemas, né? Ela veja a transformação que o nosso produto vai causar na vida dela, mas não simplesmente chegar impondo que ela tem aquele problema e que ela precisa comprar nosso produto, porque assim a gente não vai conseguir nada com ela. Se a gente querer impor a nossa opinião, a gente não vai conseguir. A gente tem que convencer a cliente de que aquele produto vai resolver o problema dela. Então, assim, primeira coisa, quando a gente vai falar em vendas, é
Sua imagem é tudo. Aí eu faço uma pergunta para você. Você compraria de você mesmo? E aí eu coloquei aqui propositalmente uma foto da Luciana Gimenez. Ela tá voltando de uma corrida, possivelmente, alguma coisa assim, tá descabelada, tá sem maquiagem, mas assim, o que eu quis colocar com isso? Nós somos uma imagem. Quando a cliente vai comprar de nós, ela vai olhar para a gente antes. Por exemplo, você vai no nutricionista. Você chega na porta do nutricionista e vê que a nutricionista é uma pessoa gorda, né? Uma pessoa obesa. Você vai ter credibilidade na nutricionista da mesma forma que você teria se fosse uma nutricionista magra? Ou então, você vai no médico, né? No médico para ver lá o seu coração, né? O seu pulmão, alguma coisa assim. E aí você chega na frente do hospital, o médico está fumando. Você vai ter a mesma credibilidade no médico? Então, é isso que a gente tem que pensar em relação à nossa imagem, porque nós somos consultoras de imagem e beleza. Então, a partir do momento que eu sou uma consultora de imagem e beleza, eu não posso sair de qualquer jeito de dentro da minha casa. Eu tenho que ter, eu não estou falando aqui que ninguém vai sair para comprar roupa, não é isso. Mas eu tenho que ter o meu cabelo bem ajustado, eu tenho que ter uma roupa comportada, eu tenho que ter pelo menos um batonzinho no rosto, né? Quem é mais novo não precisa, mas quem é um pouquinho mais judiado precisa passar uma basezinha. A gente precisa se cuidar, porque a cliente ela vai comprar o que ela está vendo em nós. Se eu for vender para ela e eu tiver toda descabelada, sem maquiagem e com meu rosto tudo sem maquiagem, sem nada, ela não vai ter confiança em mim. Porque ela precisa ver que eu uso os produtos. Ela precisa ver que eu sou uma pessoa e estou bem arrumada. Nós somos empresárias. Então, nós não podemos sair de casa de qualquer jeito. Então, assim, eu hoje, se for para ir no mercado, eu passo uma base, passo um batom e deixo. Se eu não fizer isso, eu posso até sair de casa, mas eu fico dentro do carro e espero meus filhos descerem. Porque eu não vou encontrar minha cliente lá no mercado com a cara toda lavada. Porque ela não vai ter uma boa impressão de mim. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente está trabalhando como consultora de imagem de beleza. A nossa imagem é tudo. As pessoas vão comprar pela nossa imagem. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas comprem bem, olhando para a gente com bons olhos. Então, assim, beleza. O que fazer, então? Primeira coisa que vocês têm que entender. A venda é uma arte. E ela precisa ser estudada e treinada. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras que têm um pouco mais de dificuldade? Tem, mas tudo nas vendas são técnicas de vendas. E ao longo dos nossos próximos encontros, nós vamos estar falando sobre isso. Hoje eu vou passar uma coisa mais básica, mais simples, mais para a gente ter algumas pinceladas. E aí depois a gente vai adentrar em cada situação. Mas, assim, primeira coisa que vocês têm que entender, a venda é uma arte, a gente só precisa estudar. A gente estudando, a gente aprende. São gatilhos mentais que a gente aprende, são maneiras de se comportar que a gente aprende, são entonações de voz que a gente aprende. Tudo a gente aprende. É só querer estudar. Porque a pessoa também que fica só querendo aprender sem fazer, sem assistir uma aula, não vai conseguir, né? Então, tá. O nosso negócio, primeiramente, é feito de relacionamentos. Quando eu falo que o nosso negócio é feito de relacionamentos, eu volto lá atrás para falar para vocês que a gente não está saindo para vender um produto. A gente está saindo para resolver a situação de uma cliente.
E muitas vezes a gente vai voltar sem venda para casa, mas com uma sementinha plantada. Então, assim, é importantíssimo que a gente faça contatos todos os dias. Network é essencial. E o que é network? É você estar no meio de pessoas que compram, né? No nosso ramo, especialmente mulheres. A gente precisa fazer contato com mulheres. Aonde? Aonde a gente estiver. É na fila do mercado, é na fila do pão, é pagando uma conta, é fazendo uma compra. Em todos os momentos, nós precisamos fazer contatos. Nós precisamos fazer com que as pessoas nos vejam. Então, primeira coisa, a gente precisa, nosso negócio é feito de relacionamento. O relacionamento precisa de pessoas. A gente precisa fazer contatos. E aí, a gente precisa demonstrar que a gente realmente se importa com as pessoas. Porque, assim, a gente, às vezes, tá conversando com alguém, mas sabe aquela coisa, assim, que existe aquela história que fala, assim, que quando a gente pergunta como a pessoa tá, a gente não quer realmente saber como a pessoa tá? Existe uma história que fala assim, quando você pergunta se alguém tá bem, você quer só espera que ela responda que ela tá bem. Você não espera que ela responda que ela tá isso, que ela tá aquilo, que o cachorro não sei o quê. A gente só quer que ela responda que ela tá bem. Só que no nosso negócio, que é feito de relacionamentos, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa se importar realmente com as pessoas. A gente precisa saber. Às vezes, um simples telefonema, uma simples mensagem para perguntar como que foi a consulta da pessoa, ou alguma coisa nesse sentido, faz toda a diferença no seu relacionamento com ela. Muitas vezes a gente não vai ter um relacionamento de amizade, não é isso que eu estou falando. Mas é um relacionamento de realmente se importar com as pessoas, de realmente sentir que as pessoas, elas não são descartáveis. E que a gente precisa, se a gente conseguir fazer com que ela se sinta melhor, que a gente precisa fazer isso. Isso é essencial para o nosso negócio. Então, assim, sorria, olhe no olho da pessoa, seja alegre, seja otimista. Ninguém gosta de gente que fica reclamando. Se a sua cliente te encontrar e perguntar como você tá, você tem que falar que você está sempre bem, que você está cada vez melhor. Ela pode reclamar, ela pode. Ela é sua cliente, mas você, como consultora dela, você não pode ficar jogando, se despejando os seus problemas para cima dela. Você tem que escutar ela, mas você tem que passar positividade, você tem que passar alegria para ela, você tem que passar uma leveza de estar com ela tem que se sentir bem com você. E a gente não se sente bem perto de pessoas negativas. Então, você precisa ser uma pessoa positiva para atrair mais pessoas para você. Seja empático, né? O que é empatia? Empatia não é simplesmente você se colocar no lugar da pessoa. Porque se eu me coloco no lugar da pessoa, eu estou me colocando no lugar da pessoa pensando como eu agiria. Mas eu tenho uma história de vida totalmente diferente dela. Então, quando a gente fala em ser empático com as pessoas, a gente tem que pensar como nós agiríamos se nós tivéssemos vivido a vida dela. Se nós tivéssemos as experiências que ela teve, os traumas que ela teve. É isso que é ser empático. E não simplesmente pensar, se eu tivesse... Você não tem a experiência de vida que ela tem. Mantenha contato constante. Manter contato constante é aquela assim, de vez em quando mandar um oi no WhatsApp, perguntar como é que tá, sabe? Porque assim, as pessoas elas não gostam de ser vistas como um cifrão. Então, se toda vez que você for mandar uma mensagem para sua cliente, você sempre mandar mensagem para ela, para cobrar ela de alguma coisa, vender para ela, ela vai se sentir incomodada. Porque poxa, tudo bem que eu sou cliente dela, mas ela só precisa falar de venda comigo?
Então, assim, não custa de vez em quando você mandar uma mensagem, passando para te desejar um bom dia, passando para te desejar um excelente final de semana. Esse tipo de coisa faz a diferença quando o cliente fala com você. E quando eu falo isso, não é simplesmente a curto prazo. Talvez a curto prazo vocês não sintam diferença, mas a médio e longo prazo vão sentir. E uma coisa muito especial que eu quero deixar para vocês é o seguinte: demita clientes. Na última frase ali, não dá para ver direito, mas está escrito demita clientes. O que é demitir clientes? Muitas vezes, nós vamos encontrar clientes que não são os clientes sadios, que são aqueles clientes que compram de você, mas aí eles querem fiado, aí eles querem que você parcele em 5 vezes, quando você fala que você parcela só em 3 vezes. Aí eles pedem uma coisa e aí você pede para eles, né? Faz o pedido e na hora de entregar eles não têm dinheiro e daí você tem que deixar para pagar. Aí você tem que ficar com o produto lá parado até eles resolverem ter dinheiro para comprar. É aquele cliente que pede o produto, fica com o produto uma semana depois, o produto não é bom, ou isso, ou aquilo, ou aquele outro. Então, assim, tem clientes que não vale a pena ter. Eles vão te dar prejuízo. E esses clientes precisam ser demitidos. Nós não precisamos de clientes que não sejam sadios. Por isso que eu falo, se o cliente estiver te dando prejuízo, demita ele. Vá atrás de novos clientes. Então, assim, partindo um pouco agora de uma visão diferente, você é a sua empresa. Então, assim, quando a gente vai, por exemplo, na Havan, a gente vê a Havan lá, né? A gente vai numa loja de calçado, Mas nesse caso, nós somos a nossa própria empresa. Nós não temos funcionários, os funcionários somos nós mesmos. Então, nós temos que agir como uma empresa, nós temos que agir como empresárias. Então, assim, primeira coisa, não tenha vergonha ou medo de oferecer seus produtos. Eles são produtos de qualidade. Às vezes você vê uma pessoa, você fica com vergonha de falar com ela, ou então, o que ela vai pensar de mim? Eu estou oferecendo um produto para ela. Cara, você está oferecendo um produto de excelente qualidade. Por que você vai ter vergonha disso? Você tem que ter orgulho de estar oferecendo um produto de qualidade para a pessoa. Quando você for falar do seu produto, dê um tom de exclusividade. Ele não é só mais um no mercado. Ele não é só um produto que faz um tratamento de pele. Ele é um dos melhores produtos de tratamento de pele. Então, assim, fora a Mary Kay, que é uma empresa um pouco mais, digamos assim, acessível aos clientes, melhor que os nossos produtos, só vão ter marcas importadas caríssimas, carérrimas. Então, a gente precisa ter esse tom de prioridade, de exclusividade, porque nós temos produtos de qualidade. Seja organizado e disciplinado. Então, assim, a gente fala que para nós termos o negócio Mary Kay, nós temos que andar sobre 3 tripés, né? Deus, família e carreira. Mas até para seguir a Deus, a gente precisa ser organizado e disciplinado também. Porque, assim, pensa comigo. Eu resolvo que eu vou todo dia orar às 6 horas da manhã. Ou melhor, vou orar às 8 horas da manhã, quando eu acordar. Aí, eu olho minha agenda no outro dia, no dia anterior, e eu esqueci de marcar que eu tenho uma demonstração às 8 horas da manhã. Aí, quando é 7h30 da manhã, a cliente manda mensagem para mim. Ei, a nossa demonstração está confirmada, né? O que você vai fazer? Você vai desmarcar com ela e falar, não, peraí, que eu preciso orar? Não que orar não seja importante, mas você tem que se organizar para orar antes. Você tem...
além do mais, você não pode ser uma pessoa desorganizada ao ponto de chegar na casa da cliente, você não saber onde é que tá suas coisas, você leva metade das coisas não leva, você vai atender um cliente, não leva um troco, você não leva uma maquininha de cartão, você vai atender uma cliente que te pediu um batom, você deixa metade dos batons para trás. Então, você tem que ter essa organização na hora de atender um cliente, porque senão ele não vai ter uma boa impressão de você. E ser disciplinado é aquela coisa, você precisa fazer todos os dias. O nosso negócio, ele é um negócio assim, ó. Ele é um negócio maravilhoso porque ele não tem chefe. Então, não tem ninguém que vai ficar te mandando fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma armadilha enorme. Porque se você não for disciplinado, é muito fácil você você sentar no sofá e ficar com o celular na mão, olhando rede social. E aí, quando você vê, passou o dia inteiro e você não fez uma ligação para oferecer o seu produto. Então, a gente precisa ser organizado e ser disciplinado. Nós precisamos ter metas definidas e nós precisamos trabalhar por elas. Todo início de mês, a gente precisa saber quanto a gente quer vender. E aí eu coloco lá, eu quero vender 3 mil reais esse mês. Então, eu coloquei lá, minha meta é vender 3 mil reais. Eu vendi 100, eu vou lá, coloco menos 100. Vendi mais 200, menos 200. Vendi mais 30, menos 30. E assim eu vou vendo quanto falta para eu vender, para eu alcançar minha meta, porque a gente precisa ter essa meta para saber onde a gente quer chegar. Se a gente não saber onde a gente quer chegar, é muito fácil a gente parar na metade do caminho. Seja resiliente, porque a gente vai ouvir muito não. A gente vai ouvir muito mais não do que sim. Nós dissemos muito mais não do que sim. Então, a gente precisa saber que a gente vai ouvir mais não do que sim. E para a gente conseguir vencer nesse negócio, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa continuar. Tenha uma boa reputação. Cumpra o que promete. Se você faz uma coisa boa para uma cliente, ela pode não falar nada para ninguém. Agora, se você marcou com ela e não apareceu ou desmarcou em cima da hora, você pode ter certeza que ela vai falar para Deus e o mundo. Então, assim, a sua reputação, ela tem que ser perfeita. Você precisa ter uma reputação onde as pessoas falam, não, se a Estela disse que ela vai vir, ela vai vir. Não, se a Laísa disse que ela vai vender, vai trazer esse produto para mim, ela vai trazer. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, de não prometer para os clientes uma coisa que a gente não pode cumprir. Prometa só o que você pode cumprir. Invista em você e melhore a cada dia. Se você quer crescer, seja dentro da Mary Kay, seja fora da Mary Kay, você precisa aprender todos os dias alguma coisa nova. Você precisa melhorar todos os dias um pouquinho, para que lá na frente você tenha melhorado o suficiente para que você seja a pessoa que você quer ser. Porque para você ter algumas coisas, antes você precisa ser algumas coisas. E para você ser algumas coisas, você precisa aprender, você precisa se desenvolver. E a gente só se desenvolve e aprende estudando. Não tem outro jeito. Então, a gente precisa dedicar tempo para fazer isso também. Seja empreendedora. Então, assim, esteja atenta para as mudanças. Inove sempre. Né? Eu costumo dizer assim, pense fora da caixinha. Pense, o que ninguém fez ainda que eu posso fazer para chamar atenção para o meu negócio, para chamar atenção para mim. Porque se eu fizer mais do mesmo, eu vou ser simplesmente mais uma no meio de tantas. Então, o que eu posso fazer para me destacar? Eu tenho que ter sempre estudando, buscando soluções e pensando em coisas diferentes. Né? Eu não preciso ficar só esperando que a Mary Kay me traga cursos. Eu posso eu mesma entrar no YouTube lá e cursos de venda. Ah, mas não é venda Mary Kay, mas é venda. Se você aprender venda, você aprende a vender Mary Kay. Entende? Então, assim, você precisa pensar fora da caixa, mas para isso você precisa estudar. Seja cauteloso, mas não tenha medo.
A pessoa que tem medo demais, ela não progride. Por quê? Porque todas as oportunidades ela vai deixar passar por medo. Então, assim, a gente precisa ser cauteloso para não fazer, não trocar os pés pelas mãos, até mesmo porque a gente precisa ter um equilíbrio entre você fazer uma compra e fazer uma venda. Você não pode só comprar, porque senão você não vai conseguir ter dinheiro se você não vender. E você também não tem como só vender se você não tiver o dinheiro para comprar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas a gente não pode ter medo também de fazer as coisas. A gente precisa arriscar de vez em quando. Invista nos seus negócios. As grandes empresas investem. Gente, se você for parar para pensar, se você for abrir uma empresa hoje, você precisa abrir a empresa, abrir um CNPJ, isso já vai te custar dinheiro. Você precisa alugar uma sala comercial. Dependendo da sala onde você vai alugar, você já vai ter que pagar 3 meses de aluguel adiantado. Se não for 3, pelo menos 1 você vai ter que pagar. Você vai ter que comprar móveis, você vai ter que comprar estoque, você vai ter que contratar funcionário, você vai ter que... Tem uma série de coisas que você vai ter que investir. E uma empresa, para ter retorno, ela leva, depende do ramo, né? Depende muito do ramo. Mas antes de 6 meses, você não tem retorno de uma empresa convencional. E no nosso negócio, no primeiro mês, a gente tem retorno. Se a gente fizer por acontecer, se fizer para acontecer, fizer por merecer, no primeiro mês a gente tem retorno. Só que para isso a gente tem que investir. Porque o cliente, por exemplo, pronto entrega. Se eu não tenho pronto entrega, o cliente, eu vou lá, demonstro para a pessoa fica ela fica extasiada com o produto, mas eu não tenho o produto a pronta entrega. Muito provavelmente, muito possivelmente, se ela não fizer o pedido ali com você na hora e fechar ali na hora, muito possivelmente ela vai procurar outra revendedora para vender para ela. E aí você fez todo o trabalho e deixou de mão beijada para outra pessoa entregar o produto. Então, assim, quando eu falo para a gente investir em estoque, investir em produto a pronta entrega, e não é colocar uma casa de produto, ter uma casa lá de produto parado, mas a gente precisa ter os produtos básicos a pronta entrega. Porque se o cliente está... O gel de limpeza, por exemplo, na maioria das vezes, quando não tem mais produto, que a cliente vai te ligar, Estela, eu preciso de um gel de limpeza. Se eu não tiver esse gel de limpeza, ela vai comprar de outro, porque ela não vai ficar 10 dias esperando eu fazer o pedido do produto e chegar o produto. A pele dela não permite mais que ela espere esse tempo todo. Entende? Faça parcerias. Então, assim, muitas vezes vale a pena você fazer parcerias com outras consultoras, com outras empresas, para você divulgar o seu produto. Né? Vale a pena, de repente, a sua amiga tem uma loja, vale a pena você ir lá fazer uma demonstração lá na loja dela, ou colocar uma caixa lá fazendo sorteio para que ela possa sortear uma sessão de beleza VIP, alguma coisa assim. É importante a gente ter parceria. Compra inteligente. Nem preciso falar, já falei na aula passada, mas vamos falar aqui de novo. Se você está comprando menos de 40%, você não está tendo todo o lucro que você poderia ter. Não tem condições de fazer a compra de 40% agora? Ótimo, não tem problema. Mas invista até que você tenha. Se você começou seu negócio hoje e você não estava tendo um lucro com o Mary Kay, porque você não fazia Mary Kay. Então, se você começa a fazer hoje, fica mais um pouquinho sem esse lucro e vai reinvestindo até você ter condições de comprar 40%. Porque se você tiver condições de comprar 40%, você vai ter muito mais retorno financeiro. Porque o retorno financeiro, se eu vender um produto de R$100, se eu comprei com 25% de desconto, ou se eu comprei com 40% de desconto, o trabalho para vender é o mesmo. Mas a lucratividade é totalmente diferente. Peça ajuda. Gente, eu tenho um problema com isso, eu sou muito autodidata, eu sou muito de fazer as coisas por mim mesma,
Mas uma coisa que eu falo para vocês é, eu poderia ter facilitado muito mais a minha vida em muitos sentidos se eu tivesse pedido ajuda. Então, assim, se você está com dificuldade, não espere que a sua iniciadora, não espere que alguém chegue em você e pergunte, olha, você está com dificuldade? Como que está indo? Você precisa de ajuda? Não! Olha, eu faz uma semana que eu não vendo nada, eu preciso de ajuda. Entendeu? A gente tem que falar, a gente tem que ser proativa. Porque se eu fico na passividade, eu não vou ter um resultado. Eu preciso correr atrás, eu preciso. Olha, ô Estela, você falou para eu fazer tal coisa aqui, faz 3 dias que eu estou fazendo, o negócio não está indo. É assim mesmo ou eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque só assim a gente vai melhorar. E outra coisa, planeje sua rotina. O ideal é você fazer planejamento semanal. Todo final de semana você planejar a sua semana. Por quê? Se você não planejar, vai entrar dia, vai sair dia, você não vai marcar demonstração, você não vai marcar uma ligação com o cliente, você não vai fazer nada. Porque você simplesmente não organizou a sua rotina. E se você não organizou a sua rotina, você não sabe o que fazer. Então, a gente tem que saber, por exemplo, não, a cliente comprou de mim semana passada, eu preciso dar um retorno para ela, eu preciso perguntar como que está indo, se ela está usando o produto, se ela está gostando do produto. Daqui 2 meses, eu preciso entrar em contato com ela para ver se ela precisa repor esse produto. Então, a gente precisa ter esses planejamentos para que a gente possa prestar um bom serviço, um bom trabalho. Então, assim, agora falando mais especificamente de Mary Kay. Quais são as formas de venda da Mary Kay? Sessão de beleza presencial ou online, aula de automaquiagem, skin analyzer, vendas pela internet, Insta, Face, YouTube, amostra, bolsa 48 horas, WhatsApp, né, status, grupo VIP, bazar, eventos em empresas, participações em eventos de mulheres, consórcios. Essas são algumas. Se você parar para pesquisar na internet, você vai encontrar várias outras formas de vender Mary Kay. E você pode utilizar todas elas. Você não precisa escolher uma. Mas eu não posso usar todas elas. Eu não posso fazer uma aula de automaquiagem porque eu não sei. Ok, começa com as outras. Mas você tem várias oportunidades. E o mais importante, gente, o pós-vendas é essencial para fidelizar clientes. Uma cliente bem atendida e fidelizada vai promover você sem custos. Mas uma cliente mal atendida vai te prejudicar de uma forma imensurável. Então, você precisa fazer um acompanhamento e precisa fazer os atendimentos com bastante atenção com cada cliente. Então, vamos lá. Por onde eu começo? Principalmente, gente, feito é melhor do que perfeito e não feito. O que significa isso? Eu não sei fazer uma sessão de beleza, eu não sei falar, eu não sei... Gente, faz. Vai lá e faz. Deu errado, não deu errado, a cliente não vai saber que você passou o creme o hidratante antes de você passar o passo 2 do microdermabrasão, tá errado. A cliente não vai saber disso. E quando ela tiver o produto lá na casa dela para usar, ela não vai lembrar a sequência que você fez na aula, na sessão. Então, assim, feito é melhor do que perfeito e não feito. Se você for esperar saber fazer, você nunca vai começar, porque a gente só aprende fazendo. Então, a primeira coisa, comece a fazer. Depois você vai aprender. Então, assim, vamos lá. Cadastrei na Mary Kay, vou fazer o quê? Faça uma lista de nomes. A Mary Kay indica que você comece com 25 nomes. E aí não importa se é mulher, se é homem, se é 25 nomes. Então, o seu primeiro pedido, você vai fazer um pedido mais direcionado para essas 25 pessoas, pensando mais no que essas 25 pessoas poderiam querer comprar de você. Mas depois você tem que aumentar a sua lista, e ela não pode ser uma lista que se limite, você tem que estar sempre
com uma lista renovada. E como que eu faço isso? Pedindo indicação. Eu vendi para você, você é a minha melhor amiga, mas com certeza você tem 3 pessoas que eu não conheço. Muito mais, né? Mas vamos colocar 3. Então, assim, a gente sempre vai pedir indicação. Para todo mundo que a gente atender, nós vamos pedir indicação. E é assim que a gente vai ter uma lista infinita. Porque um vai indicar o outro, que vai indicar o outro, que vai indicar o outro, que vai indicar o outro. Quando você vê, você tem 1000 nomes na sua lista. Então, é importante que você tenha essa lista e é muito importante que você peça indicação. Depois, é muito importante que você aplique as 3 fórmulas da Mary Kay. A Mary Kay tem 3 fórmulas, se vocês não ouviram falar ainda, eu vou pincelar elas, depois eu posso falar com vocês individual sobre isso. Mas é assim, 5 mais 5 mais 5, 3 mais 3 mais 3, 2 mais 2 mais 2. O que é isso? Desculpa. Fale com pelo menos 5 pessoas novas por dia, por 5 dias por semana, até às 5 horas da tarde. Realize pelo menos 3 sessões de beleza por semana, cada sessão com pelo menos 3 pessoas, com venda de R$300 por sessão. 2 mais 2 mais 2. Feito uma venda, após 2 dias, ligue para a pessoa, né, manda mensagem, enfim, perguntando se a pessoa está usando os produtos e se ela tem alguma dúvida. Depois de 2 semanas, você entra em contato de novo, perguntando se ela percebeu alguma diferença na pele dela. E depois de 2 meses, você entra em contato de novo, perguntando se ela tem algum produto para repor, que ela que precise repor. Então, essas fórmulas a Mary Kay aplica, todas as consultoras da Mary Kay aplicam e realmente funcionam. Então, é um ótimo ponto de partida para a gente também. Não sabe por onde começar? Tá aí a fórmula. Então, vamos falar das sessões. Sessão presencial. A sessão presencial ideal é de mais ou menos 5 a 6 pessoas. Menos do que isso, você não tem um retorno financeiro legal. Mais do que isso, você não consegue dar um atendimento de qualidade a cada uma das clientes. Então, o ideal é de 5 a 6 pessoas. Dá para fazer com menos? Dá. Dá para fazer com uma pessoa. Eu já fiz sessão com uma pessoa. E às vezes é até legal porque você consegue dar um atendimento ainda melhor. Mas com mais de 6 eu não aconselho. Eu já fiz essa experiência, não consegui dar um bom atendimento, não faço mais. Após a sessão, atenda a cada uma das presentes separadamente, demonstrando intenção de venda. Então, assim, primeiro de tudo, a gente fez a sessão por quê? Porque a gente quer vender. Então, eu não posso simplesmente falar, se você gostar de alguma coisa, depois você me procura. Não. Você gostou, né? Se esse produto aqui você já tem, né? A gente vai fazer vai ter uma aula de fechamento ainda. Mas assim, a gente precisa no momento da sessão demonstrar a intenção de venda. A gente não está ali só para fazer caridade de deixar o rosto dela mais bonito aquele dia. Né? Porque senão muitas, já houve situações, não comigo, mas eu já escutei consultoras dizerem que após a sessão, as clientes compraram com outras pessoas, porque não sabiam que a pessoa que fez a sessão fazia a venda de produto. Então, deixe clara a intenção de venda. Não fale de valores e nem deixe catálogo disponível durante a sessão. Por quê? Durante a sessão, você tem que deixar com que ela se envolva com o seu produto. Se você falar de valor antes dela colocar na pele, a primeira coisa que vai vir na cabeça dela é muito caro. Aí ela pode provar o que for, que na cabeça dela vai ser caro, pronto, acabou. Então, não deixe valor perto de cliente durante a sessão. Tenha uma atitude positiva e com energia. Sempre atitude positiva e com energia. Se você vai lá e começa a falar com a cliente, ela não vai querer comprar de você. Você tem que ter uma atitude de pessoa, de uma empreendedora. A cliente vai perceber isso. Apresente-se de forma profissional. Lembre-se, você é uma profissional de beleza, de imagem e beleza.
Então, assim, por mais que seja gente conhecida, não custa você colocar uma roupa um pouquinho, né? Não aquelas roupas de usar em casa. Não custa você colocar um sapatinho melhor, pentear bem o cabelo, fazer uma leve maquiagem. Você é consultora de imagem e beleza, você está vendendo a sua imagem. Sessão virtual. Ela deve ser utilizada somente naquelas pessoas que você não consegue atender presencialmente. Ela surgiu na época da pandemia, quando as pessoas não podiam fazer sessão presencial. Então, ela é um pouco mais desafiadora. Por quê? Porque é importante que as pessoas experimentem o produto. E se as pessoas estiverem, se você for fazer uma sessão de beleza com alguém que não esteja na sua cidade, você não vai conseguir dar os produtos para ela experimentar. Se ela não conseguir experimentar, ela não vai ter uma boa experiência. Então, ela é um pouco mais desafiadora para você conseguir fazer uma venda. E na impossibilidade de a cliente ter acesso a experimentar os produtos, você tem que falar detalhadamente sobre o produto. Você tem que criar sensações na pessoa. Quando ela ouvir, ela vai ter que ouvir que a pele, que você está sentindo a pele mais aveludada, que você está sentindo a pele mais leve, que você está sentindo a pele mais relaxada, que você está sentindo a pele mais renovada, ela tem que se mais fresca, ela tem que se imaginar tendo essa sensação. É assim que você vai conseguir, talvez, ter uma venda, mas não é uma coisa muito fácil de se fazer sem que a pessoa prove. É que nem você comprar um perfume sem cheirar ele antes, né? Por mais que fala que é um perfume cítrico, frutal, isso, aquilo, você não consegue imaginar como que é. Então, é bem mais desafiador. Impossível? Não. Desafiador. Então, assim, o principal é você dominar o produto e fazer o possível para que a cliente experiencie o produto. Não importa a forma que você vai usar para vender, mas o principal é que a cliente sinta na pele o produto. Porque os nossos produtos, eles, depois que estiverem na pele da cliente, eles se vendem. Até eles chegarem na pele da cliente, o trabalho é nosso. Então, a gente precisa fazer um movimento para que a cliente experimente o produto. E depois que ela experimentou, você tem que fazer o movimento para que ela entenda que você está querendo vender mesmo. Aula de automaquiagem. A aula de automaquiagem, gente, ela por si só ela não fideliza cliente. Pensa comigo. Eu vou vender um blush para uma pessoa. Daqui quanto tempo a pessoa vai comprar outro blush de mim? Né? Mas o que acontece? Ela é a porta de entrada para você atingir pessoas que não querem fazer a sessão de beleza. E isso é prova, eu já tive essa experiência. Pessoas que eu tentei fazer sessão de beleza não se interessaram. Quando eu ofereci uma aula de automaquiagem, se interessaram, em momentos diferentes. Então, assim, às vezes, você pode até não ser muito bom em automaquiagem. Gente, eu fui nesses cursos, tem gente que chegou, a diretora nacional, ensinando a fazer cada maquiagem que vocês não têm ideia. Mas lembra aquela frasezinha, feito melhor que perfeito e não feito? Então, assim, assiste aula no YouTube, vai lá no YouTube, procura, vai procurar. Você só precisa ter os materiais para fazer aula de automaquiagem. Porque quando você vai fazer a aula de automaquiagem, você tem que levar todos os materiais e todos os produtos, porque ela tem que experimentar os produtos da Mary Kay. E aí, na aula de uma automaquiagem, você vai mostrar para ela que antes, para se ter uma maquiagem bonita e duradoura, você precisa de uma pele limpa e hidratada. E aí que você vai entrar com um microdermo, com kit 3D, com outros produtos para chegar na maquiagem. Então, a aula de automaquiagem é a porta de entrada. Depois você vai vender as outras coisas. Skin Analyzer, eu não sei se vocês conhecem, mas é um aplicativo gratuito que analisa a pele da cliente em 6 dimensões e indica o produto ideal. Como é que é? A cliente tira uma foto, manda para você, você consegue fazer análise da pele. Você não, o aplicativo faz análise da pele, na análise da pele vai falar quantos anos a pele da pessoa tem, se ela tem pele
oleosa ou se ela tem pele oleosa ou seca, se ela tem uma pele com poros abertos ou com poros fechados, se ela tem muito acne, se ela tem muito cravo, se ela tem muita manchas, pigmentação na pele. Então, assim, o aplicativo vai mostrar tudo isso. E para cada um que ele mostrar, ele vai mostrar os produtos que são indicados no caso da pessoa. Então, é muito fácil de utilizar. Ele pode ser utilizado tanto presencial quanto à distância. Então, eu fiz uma sessão de beleza, por exemplo. Eu posso utilizar o Skin Analyzer para fazer o fechamento. Ah, a pessoa não está aqui. Eu posso usar o Skin Analyzer, mandar para a pessoa fazer a análise da pele para indicar para ela a pessoa o que ela é melhor para comprar. Peçam ajuda para você utilizar, tá? Depois eu ensino cada um. Amostras. A Mary Kay vende amostra de perfume. Às vezes a gente recebe algumas gratuitas, mas para a gente comprar só tem amostras de perfume. Mas a gente pode fracionar frascos para a gente fazer amostras. E essas amostras, elas vão chegar onde a gente não consegue chegar. Então, é bacana. Existem pessoas, principalmente em grandes centros, que trabalham bastante com amostra. Eu confesso que eu só trabalho com amostra de perfume por enquanto, mas é uma coisa que eu quero fazer. A amostra de perfume, a amostra de produtos, eu acredito que possa dar um resultado. Vendas pela internet. Gente, isso aqui eu quero deixar bem claro. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu estudei, são coisas que eu aprendi, são coisas que eu apliquei, são coisas que funcionaram para mim. No entanto, vendas pela internet não é o meu forte. Tudo que eu vou falar para vocês aqui de vendas pela internet, eu peguei nesses cursos, eu aprendi nesses cursos que eu fui agora para Bento Gonçalves, para Curitiba. Não apliquei ainda, mas as pessoas que ministraram os cursos aplicaram. Então, assim, funciona. Não funcionou comigo porque eu não fiz, tá? Primeira coisa, quando você vai fazer uma venda, pensar em venda pela internet, você tem que ser constante. Postar de vez em quando não vende. E aí que é o meu problema. Eu não entro nem no meu Instagram para olhar a vida dos outros. Quem dirá para postar? É uma coisa que eu preciso me disciplinar. Ainda não parei para fazer isso. Mas quem quiser fazer, consegue ter essa habitualidade de entrar no Instagram, faça. Só que tem que ser constante. Não adianta você postar hoje, ficar 3 dias sem postar, aí você posta de novo, daí você posta. Tem que ser sempre postando. As pessoas, elas não se conectam com produtos, elas se conectam com pessoas. Então, você tirar foto do produto, não vai vender. Pode ser que ocorra uma ou outra venda, mas o que realmente vai te trazer massa e o que realmente vai trazer movimento para as suas redes sociais são os 6C do marketing, que é casa, cachorro, casal, criança, corpo e comida. Como que você vai encaixar isso? Então, assim, quando você for fazer, por exemplo, vou começar a fazer venda pela internet. Se você ficar só postando produto, você não vai ter um bom alcance. Porque as pessoas querem se conectar com você. Então, você precisa aparecer um pouco. Você não precisa escancarar a sua vida de fora, né? Fazer o que você faz a cada minuto da sua vida. Mas a sua vida vai ter que aparecer um pouco para você ter um bom resultado pela internet. Repito isso pelo que eu aprendi lá nos cursos que eu fiz, né? Tanto em Bento quanto em Curitiba foi falar da mesma coisa. Não apliquei isso ainda. Mas o que eles falam? Não adianta eu ficar só postando produto, porque as pessoas não querem ver, elas não querem sentir a experiência de que você está vendendo algo para elas. Elas querem ver você. E aí, a partir do momento que vem você fazendo a sua rotina de skincare, você fazendo um antes e depois com um produto, por exemplo, com corretivo, você fazendo alguma coisa, elas vão se interessar por você, e aí, quando elas veem, elas se interessam pelo produto também. Então, é um dos segredos que o pessoal falou que funciona muito bem. Outra coisa, seja você mesma.
e seja coerente com o que você mostra. Você tem que mostrar a sua vida real e não uma personagem. Então, por exemplo, não adianta eu querer mostrar que eu tenho uma vida fitness, comendo alfacezinho e correndo, né, na pista de caminhada, porque eu não faço isso. As pessoas facilmente vão olhar para mim e vão ver que eu estou mentindo, né? Então, assim, quando vocês forem começar a postar alguma coisa, seja coerente com o que você posta. Não adianta você querer criar um personagem que não vai funcionar. Outra coisa, defina seu público-alvo e produza conteúdo para o seu público. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, na internet, não adianta, na verdade, não é só na internet, mas a gente está falando da internet, não adianta eu querer vender para menina de 18 anos, para de 25, para de 35, para de 45, para de 55, para de 65, para de 75. Porque elas são totalmente diferentes. Então, se eu quiser produzir conteúdo para todas elas, eu não vou conseguir produzir um bom conteúdo. E aí eu não vou conectar com ninguém. Então, eu sou jovem, vou produzir conteúdo para gente jovem. Sou mãe, vou produzir conteúdo para mãe. Enfim, defina para quem você quer vender. Quem não é visto não é lembrado. Então, vocês têm que estar presente na rua. As pessoas precisam te ver, né? Então, assim, eventos em empresas, participações em eventos, isso ajuda muito. Mas vamos falar primeiro da Bolsa 48 Horas. A Bolsa 48 Horas é aquela sacolinha que você pega, coloca alguns produtos dentro, leva na casa da cliente, a cliente fica 2 dias com a bolsa, e aí devolve, você pede para ela um feedback e já faz o fechamento com ela de vendas. Não é essa Bolsa 48 Horas. Tem algumas pessoas que relutam bastante, porque é uma forma que você tem que disponibilizar produtos para as outras pessoas. Mas se você pensar, é como se fosse uma sessão de beleza. Quando você vai na sessão, você leva o seu produto, você também está usando o seu produto, você também está tendo um gasto. A diferença é que a Bolsa 48 Horas, ela vai onde você não pode estar. Uma dica que eu dou para a Bolsa 48 Horas é dar preferência para produtos que tenham resultados impactantes. Por exemplo, o microdermabrasão. Por quê? Porque você não vai estar lá para falar para a pessoa. Então, a pessoa tem que sentir muito mais. Embora todos os produtos da Mary Kay sejam muito bons e realmente deem muito resultados, alguns levam um pouquinho mais de tempo para você sentir o resultado. Então, eu aconselho que na Bolsa 48 Horas você coloque produtos mais impactantes. Eventos em empresas. Aproveite as datas comemorativas e foque em empresas que possuem muitas mulheres. Por exemplo, agora está chegando Outubro Rosa. Já está na hora de fechar parceria com empresas para no mês de outubro você ir lá fazer suas demonstrações na empresa. Né? E aí, se quem quiser fazer, é só me procurar, né? Dá para fazer em empresa, dá para fazer em igreja, dá para fazer em casas de caridade, dá para fazer em um monte de lugar. Quem quiser utilizar, eu tenho uma cartilha, tenho uma carta convite para as empresas, vocês podem me chamar que eu posso estar ensinando e mostrando todo o material para vocês. Participação em eventos. É importante ser vista por outras mulheres. Pegue contatos onde estiver sempre. Então, assim, vai ter um chá de mulheres, não sei das quantas. Eu não gosto de chá de mulheres, mas vai. É importante que você esteja lá, porque você vai fazendo conexões e as pessoas vão te conhecendo. E conforme as pessoas vão vendo você, que vão marcando você, elas vão... E aí, sim, naturalmente, de uma forma muito leve, em todos os lugares você vai estar pegando contatos. Você não vai chegar na pessoa no meio de um evento social e vai falar assim, eu trabalho com Mary Kay, você quer conhecer Mary Kay? Me dá seu telefone. Não é isso. Mas é você conversar com a pessoa, olha, me passa seu contato, né? Uma hora dessas eu vou conversar com você, vou enviar algumas coisas que eu tenho sobre o meu trabalho. Enfim, o trabalho nesses eventos, nessas participações, é pegar contatos. Você pegou contato, depois você vai entrar em contato com a pessoa. WhatsApp.
O WhatsApp, ele funciona também muito bem. Eu trabalho muito com WhatsApp, vendo muito com WhatsApp. Lista de transmissões. Eu, particularmente, não uso lista de transmissões. Tem gente que usa. Mas se você for usar, você tem que pedir para a cliente salvar o seu contato no telefone dela, porque senão ela não vai receber sua mensagem. E você tem que utilizar a lista de transmissão somente para mensagens do dia a dia. Quando você quer mensagens mais pontuais, você tem que chamar a pessoa no individual, chamar pelo nome, porque não é a mesma coisa. Por mais que ela receba no privado dela, que ela não receba num grupo, não é a mesma coisa que você receber uma mensagem individual. Status chama bastante atenção, sempre mostrando os produtos do antes e o depois, tá? É muito interessante, eu já tive boas experiências postando no status, principalmente o antes e o depois do microdermabrasão, o antes e o depois de todos esses produtos de impacto que a gente tem, microdermabrasão, 3D, Branca de Neve, Mãos de Seda, enfim, ele realmente tem bastante resultado. Grupo VIP, você pode estar criando um grupo VIP, de preferência, gente, silenciado, porque muitas pessoas não querem entrar em grupo, porque fica aquele monte de bom dia, boa tarde, boa noite, meu cachorro. Então, muita gente não quer entrar em grupo por causa disso. Então, se você for fazer um grupo VIP, já fala para as pessoas, clientes, que você vai deixar o grupo silenciado, que é uma forma que ela já vai se sentir mais segura de entrar. E aí você não pode ser cansativo, tá? Não pode estar mandando 20 mensagens por dia, toda hora que você pensa em alguma coisa, você vai lá e manda, porque senão fica uma coisa cansativa também, as pessoas acabam distraindo. Você tem que ser uma pessoa leve, né? De repente postar uma vez por dia, ou 2, 3 vezes por semana, é o ideal, não é legal você ficar fazendo ali muita coisa. E você tem que promover benefícios para quem participa, né? Alguns descontos exclusivos, algumas promoções relâmpagos, algumas coisas nesse sentido. As pessoas elas precisam se sentir privilegiadas em estar no seu grupo VIP. Nem que seja você oferecendo lançamentos para elas de uma forma mais particular, digamos assim. Como eu já disse lá atrás, mantenha contato com as clientes, não a chame somente para vender. E outra forma que funciona legal também de venda pelo WhatsApp é bazar. Não faça seguido, porque senão você demonstra uma certa vulgaridade, uma banalidade no seu negócio, sabe? Mas ele levanta uma grana bacana. Se você fizer ele bem feito, ele consegue levantar uma grana bacana. Então, é uma coisa que realmente vale a pena. Quando vocês quiserem fazer, eu já fiz, pode me chamar que eu dou todas as instruções, tá? Por fim, consórcio. Consórcio ele é ideal para quem precisa levantar dinheiro para fazer pedidos. Eu não tenho dinheiro para fazer pedido. Foi assim que eu levantei o meu primeiro pedido de 40% com consórcio. Então, quem não tem dinheiro para fazer o primeiro pedido, vale a pena investir. Você recebe adiantado e você tem garantia por um certo período, porque você vai fazer o consórcio vai durar por 5 meses ou por 10 meses. Então, assim, vale a pena realmente fazer o consórcio, porque você recebe adiantado para depois pedir o produto da cliente e você vai ter durante aí 5 ou 10 meses, todos os meses, esse valor para você fazer pedido. Ele não é fácil de fechar, gente. Às vezes você vai ter que falar com 200 pessoas para fechar um grupo de 10. Mas se você fechar, vale a pena. Então, volume, nesse caso vai ser volume. Você vai ter que falar com muita gente mesmo. Você vai receber muito não mesmo. Outras pessoas não vão nem responder. Mas, se você conseguir fechar, vale a pena. Outra coisa, fazendo um bom trabalho, as pessoas possivelmente continuam nos próximos consórcios. E isso é uma experiência já que eu tive. Os primeiros consórcios que eu fiz já se encerraram, porque eu fiz de 5 meses, e algumas pessoas continuaram nos novos grupos que eu fiz, porque realmente gostaram da ideia do consórcio. Cada mês você tem a oportunidade de fazer uma sessão e pegar indicações de sessões para sessões de novos consórcios.
Então, assim, a pessoa sorteada do mês, você não precisa só mandar o catálogo para ela fazer a escolha. Você pode marcar a sessão, olha, para fazer a escolha do seu produto, a gente vai fazer a sessão. E aí você vai lá, você leva os seus produtos, você vai fazer a sessão, você até pode falar para ela convidar mais 2 ou 3 pessoas. Ali você já vai pedir indicações. Então, o consórcio também é uma forma de você estar pegando novos contatos. Os valores, consórcios de valores pequenos são mais fáceis de fechar. Você pode ter vários grupos de consórcio. Então, às vezes, é mais fácil você fechar, por exemplo, 2 grupos de R$ 35 do que um grupo de 100, né? Então, às vezes é mais fácil você investir em consórcios com valores menores. 35, 40, R$ 50, enfim. Por fim, gente, você não vende treinando, mas você treina vendendo. Então não adianta você ficar aí na casa, na frente do espelho, falando como que você vai fazer quando você for fazer uma venda, que na hora vai sair tudo ao contrário. Vale a pena você treinar um pouco em casa? Vale. Mas o que vai realmente te treinar e fazer você melhorar as suas vendas vai ser você indo para o ataque, você sair vendendo. O primeiro passo não te leva onde você quer estar, mas te tira da onde você está. Então, o primeiro passo, gente, é só você dar o primeiro passo, os outros vêm depois. E, muito importante, todo sucesso leva tempo, mas tudo que leva tempo vale a pena. Então, não se importe se tenha poucos clientes hoje, porque se você não desistir, amanhã você terá muitos clientes. E essa foi a nossa apresentação por hoje. As palavras que eu tinha para passar para vocês hoje eram essas. Tem alguma pergunta? Tem alguma colocação para fazer? Alguma dúvida? Não? Ótimo. Tá certo, então. Foi um pouquinho mais longa do que a sessão anterior. Eu já imaginei que seria assim, porque o conteúdo foi um pouco maior. Na semana que vem eu quero trazer um conteúdo um pouco menor, que vai durar meio 40 minutos, 45 minutos. Essa semana eu tinha que fazer uma pincelada geral nas vendas, mas semana que vem vai ser um conteúdo um pouquinho de menor tempo, tá? Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que estou muito feliz pela presença, dizer que eu aprendo a cada dia, estando aqui, quando a gente vai falar, a gente aprende sempre. Então, muito, muito obrigada pela presença. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para vocês. Espero que vocês coloquem em prática. Se vocês ficaram com alguma dúvida e não quiseram me perguntar agora no chat, vocês podem mandar no meu privado, pode me chamar, a gente pode conversar, a gente pode agendar uma reunião para estar conversando sobre o caso de vocês, cada um individual, certo? Muito obrigada para vocês e boa noite. Tchau, tchau.